Não consuma o pão sem glúten durante o câncer, eu vou te explicar o porquê agora. Bom dia, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista há mais de 20 anos, cuidando com excelência dos meus pacientes. Também já tive câncer de pâncreas, com metástase no fígado, e quero ajudar você a ter cada dia mais consciência sobre as suas escolhas, porque elas podem decidir se você continua aqui ou se você sai fora dessa. Então, quero eu que você pegue a sua água. Hoje o tema é pão sem glúten. Mais outra coisa, mais outra mania que as pessoas estão adquirindo sem necessidade, e eu quero mostrar para você os motivos de você não consumir o pão sem glúten, que é esse que é vendido no supermercado ou por outras empresas que não sabem produzir um alimento de qualidade. Estou aqui com ela, né? Quem me acompanha já sabe, a querida água. Desejo eu que você esteja já com o seu copo de água para que você possa melhorar, e quero muito mesmo que você fique atento às informações que eu vou transmitir agora nesta live, exatamente porque as pessoas param de comer trigo e começam a comer pão sem glúten. Então, sai do fogo para entrar na frigideira, sai da frigideira para entrar no fogo, e tanto pão com glúten e pão sem glúten acabam muitas vezes aumentando a ingestão de carboidrato que você deveria reduzir desde o começo da sua vida, não só no câncer, mas em qualquer outra doença ou numa vida saudável. Excesso de carboidrato não é positivo para ninguém no mundo. Exemplo disso é que o excesso de carboidrato, seja ele do trigo ou seja ele do arroz, da aveia, quando se faz farinha, você ingere mais carboidrato do que precisa e acaba desenvolvendo doenças associadas a esse excesso de carboidrato. Entre elas, o excesso de peso ou obesidade. Você acaba desenvolvendo problemas como diabetes, câncer e outras doenças mais, porque estar acima do peso significa produzir doença. Vou repetir, estar acima do peso significa produzir doença. E mesmo pessoas magrinhas, e aí eu tenho um comentário importante aqui já, pessoas magrinhas acabam aumentando triglicérides porque comem de forma errada. Não estou falando que todo mundo que come errado tem triglicérides altos, existem outros motivos para triglicérides altos, mas o grande vilão disso se chama excesso de carboidrato no formato farináceo, porque se a pessoa consumisse arroz in natura, consumisse a presença de trigo cozido, se ela consumisse batata, cará, inhame, essa quantidade de carboidrato dificilmente ela conseguiria ingerir demais. Só que quando você pega esse carboidrato não glúten, né? Seja farinha de arroz, farinha de aveia, e você forma um pão, você acaba ingerindo mais carboidrato do que você precisa. As pessoas têm um mau hábito de fazer bolos, normalmente bolos de péssima qualidade, em grande quantidade, e acabam prejudicando a saúde. E eu estou falando nesse ponto apenas do excesso de carboidrato. Eu nem entrei nas toxinas presentes na farinha de arroz que você compra em casa de produto natural, que está com a presença de fungicida e outras toxinas. Eu nem comentei sobre o agrotóxico que está presente nessa porcaria de aveia de casa natural que vocês compram, glifosato, que por sinal está associado ao câncer, e nem falei dos aditivos alimentares para que você mantenha o produto no formato farinha. Essas farinhas naturais que vocês compram, ela acaba tendo uma quantidade tóxica e prejudicial de aditivos alimentares. Alexandre, o que é aditivo? Corante, conservante, flavorizante. Não necessariamente tenha flavorizante nas farinhas de arroz, mas esses nomes estão associados a aditivos e as pessoas acabam ingerindo mais aditivo do que elas precisam, e isso é extremamente prejudicial à sua saúde e ao seu tratamento. Então, desejo eu que com essas informações você pare de se apoiar em farinha de aveia, farinha de arroz ou outras farinhas para fazer os seus bolos, exatamente por conta do excesso de carboidrato, exatamente por conta de alguns agrotóxicos e por conta da quantidade gigante
de aditivos alimentares que ali estão presentes. Se você deseja vida saudável, a farinha deveria ser a substância que menos você ingeriria durante o dia, mas, pelo contrário, as pessoas ficam doentes e acabam ingerindo farinhas a mais, farinhas em excesso, e isso é extremamente perigoso para a sua saúde, para o seu corpo e para o seu bem-estar. Vamos tomar um pouquinho mais de água. Servidos aí, quem está com água, coloca um sim para mim nos comentários, para que eu possa conhecer um pouquinho mais do seu hábito. Deixa eu ver se eu pulei aqui alguma pergunta, se passou batido alguma pergunta. E aí me perguntam, até mesmo pão de frigideira? E aí em seguida está escrito aveia. Com certeza, se tem aveia, essas aveias que a gente já conhece, são da pior qualidade que existe. Vamos avançando mais um pouco, deixa eu ver se eu pulei mais alguma questão. A Regina colocou que sim, que está com a água. A Rosimar também colocou que sim, que está com a água. Fátima sim, a Cida sim. Muito feliz aqui pela hidratação de vocês nesse período da manhã, exatamente porque a gente precisa de água para que o corpo funcione bem. Engraçado que muitas pessoas me falavam que tinham uma vida saudável, olha que engraçado isso, e começaram a beber mais água depois que me viram. Na verdade, as informações que eu trago aqui, elas mantêm aquilo que já deveria estar acontecendo na sua vida desde do primeiro dia que você está vivo, não é nem do diagnóstico, porque no diagnóstico do câncer, eu desejo que você esteja muito além daquilo que é programado para uma alimentação saudável. A Graça já colocou que tomou bastante água, né? Não vou falar o volume só para não estimular ninguém a entender que isso é o caminho correto. Talvez seja para a Graça, não sei, mas não quero de forma alguma trazer doses, né? Muitas vezes a pessoa fala, me fala a dose que eu tenho que tomar. Não consigo falar dose para quem está na rede social, não consigo falar a melhor qualidade dos alimentos, que é algo exclusivo do meu paciente. Qual é o melhor café? Estou tomando ele aqui. Qual é o melhor café? Qual é a melhor farinha? Qual é a melhor farinha de milho, fubá, pipoca? Essas informações são exclusivas dos meus pacientes e, infelizmente, muitos acabam ingerindo porcarias sem ter conhecimento daquilo que é melhor para a sua saúde. E tomando um pouquinho do café, né? Dando exemplo aqui. O melhor café que existe. E vamos lá, mais perguntas aqui. Vamos ver, mais perguntas. Tomando um pouquinho da minha água também. A Graça falou, esta dose, né? Ela está tomando água. Foi o médico que indicou, então eu não vou dar canetada na orientação do colega, siga ele. O mais importante é isso. A Lídia, farinha de aveia, péssimo produto, dessas que são vendidas no supermercado. Gergelim tem fitoestrógeno igual a soja e a linhaça, não indico. Como eu sempre falo, quando você pega algo e transforma em farinha, isso pode prejudicar a sua saúde, não faça isso. E aí ela coloca outras fibras de frutas e assim por diante. Então, não indico essas farinhas. E sal, doutor, temos que reduzir? Não, você tem que consumir a quantidade que mantém a sua pressão arterial adequada. A dose, o seu nutricionista vai estabelecer. Agora, não tem como eu falar se você vai reduzir ou aumentar sem conhecer a sua saúde. Suco de couve com maçã é bom? A Eloni perguntou. Obrigado, Eloni. É bom para quê? Né? Faz a pergunta completa, por gentileza. Se você falou que é bom para quê? Qual que é o objetivo? Qual que é a intenção de você tomar suco de couve com maçã? O que eu como? Eu como comida de verdade. Boa pergunta. O que você come ali? Comida de verdade, e não farinhas, besteróis e outras porcarias que muitas vezes as pessoas colocam na alimentação, querendo enfrentar o câncer, e infelizmente não vão conseguir. Qual sal o senhor indica? O sal refinado, não precisa de sal rosa, sal do Himalaia, sal marinho, sal integral, porque exatamente a presença de muitos metais ali
neste sal pode interferir no seu paladar durante a quimioterapia. A Eloni não me respondeu aqui porque ela deseja colocar esse suco de maçã ou porque é bom, né? O questionamento. Eu não gosto de água, mas tem que tomar. Tapioca faz bem para a saúde? Pão integral faz bem? Tem várias perguntas. A gente não precisa de pão integral. Pão integral tem mais porcaria adicionada. O pão francês já atende essas necessidades. Tapioca a pessoa consome se ela gostar. Pão francês ela consome se ela gostar também. Aí em seguida, Kátia. Pasta de amendoim é bom para um lanche? Kátia, o melhor para o lanche é você ter alimentação inteira equilibrada. O lanche vai ser o menos importante quando você tem café da manhã, almoço e jantar equilibrado. Mas a pasta de amendoim pode ser colocada nos seus pães ou na sua fruta, caso essa pasta tenha o símbolo da ABICAB, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Cacaus e assim por diante. Eu não gosto de água, já respondi. Vamos lá aqui, ó. Outra questão do suco. Parem de ficar tomando suco verde, suco cor-de-rosa, suco de não sei o quê, porque ele atrapalha a sua digestão e impede muitas vezes, dificulta muitas vezes a ingestão adequada de proteínas e de gorduras de boa qualidade. Então não fico indicando esses sucos, essas misturebas que só servem para atrapalhar a sua vida e um falso amuleto de que você vai se libertar do câncer ou da imunidade baixa. Tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.